Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 371, Garlic Jr. Eu deveria primeiro dar uma olhada na Torre Corrin. Como o mundo já foi criado, o seu criador deve querer ter um certo nível de compreensão do mundo através da observação, o que significa que a pessoa deve estar escondida. Chiaya pensou por um momento e decidiu primeiro ir para a Torre Corrin. Chiaya sabia que para tal pessoa ser capaz de manipular o cristal vermelho para criar um mundo fragmentado, então ela certamente não seria fraco. No entanto, Chiaya não sentiu nenhuma aura poderosa nesta terra. Talvez esta pessoa esteja se escondendo ou tenha entrado em um espaço dimensional como o reino demoníaco. Chiaya não ponderou muito e voou diretamente em direção à Torre Corrin, a distante terra sagrada de Corrin. Na era atual, o mundo das artes marciais estava florescendo. Em apenas alguns anos, várias pessoas já haviam subido ao topo da Torre Corrin, e algumas pessoas até foram reconhecidas por Corrin, conseguindo assim entrar no mirante para treinar. Xiu, xiu, xiu. Chiaya afastou o vento gelado com sua aura enquanto voava em direção ao topo da Torre Corrin, alcançando o pico em questão de segundos. Neste momento, Corrin sentiu uma aura poderosa aproximando-se do pico da torre. Entretanto, todo o seu corpo foi bloqueado pela estranha aura, deixando-o imóvel. Quem veio à Terra? Ele está vindo para cá. Aqui está ele. A voz de Corrin simplesmente caiu quando uma figura dourada apareceu em seu campo de visão. Ao sentir a vasta aura emitida por Chiaya, gotas de suor escorriam da testa de Corrin. Ele perguntou cautelosamente: Excelência, quem é você? Chiaya examinou Corrin enquanto refletia. Mesmo que seja apenas um mundo fragmentado, a Terra parece ter seu sistema e não parece estar no caos porque é um mundo pequeno. Seja a reencarnação do submundo ou o reino do demônio, ambos parecem ter sido revisados junto com o tamanho do mundo. Isso deve ser porque mundos com regras e regulamentos incompletos não podem nascer e mesmo que nasçam, entrarão em colapso em um instante. Este é o mistério das regras e regulamentos do universo. Que maravilha! Imortal Corrin, você sentiu alguma aura estranha ou maligna aparecendo na Terra no topo da torre? Ah, não. Corrin respondeu honestamente. Não. Chiaya franziu as sobrancelhas e de repente olhou para o segundo andar da Torre Corrin. Havia outra pessoa treinando, um artista marcial que escalou a Torre Corrin. Quem é aquele acima? Corrin respondeu imediatamente. É um artista marcial que acabou de escalar a Torre Corrin chamado Mestre Mutaito. Chiaya ficou surpresa e assentiu. Ele pensou, já que o Mestre Mutaito está aqui, ele pode confirmar a era atual. Como o Mestre Mutaito ainda é jovem, não sei quando o Rei Piccolo aparecerá. A propósito, o Kami da Terra não foi substituído. O ainda não, mas atualmente existem dois sucessores que estão competindo pela posição de Kami. Corrin não sabia porque a pessoa à sua frente estava perguntando algo irrelevante, mas não se atreveu a ser negligente. Existem dois sucessores? Tudo bem. Chiaya assentiu. Antes do Rei Piccolo aparecer, o Namekuseijin ainda não havia herdado a posição de Kami. Parece que alguém está competindo com ele pela posição de Kami. Ele parece se chamar Garlic, mas depois que perdeu, ele se degradou a um demônio e ameaçou voltar para se vingar depois de 300 anos. No entanto, Garlic morreu de morte natural 300 anos depois, e seu filho, Garlic Jr., liderou seus subordinados para atacar o mirante. Mas no final, Goku e Piccolo forçaram a entrar na zona morta que ele criou e o selaram permanentemente lá dentro. Espere, uma luz brilhante brilhou na mente de Chiaya como se ele tivesse entendido algo. A pessoa que usou o cristal vermelho para criar um mundo fragmentado não seria Garlic Jr., certo? Como um demônio sofisticado, a força de Garlic Jr. deve ser suficiente para ativar o cristal vermelho. Os olhos de Chiaya se estreitaram e uma aura gelada irrompeu de todo o seu corpo. A aura ilimitada e majestosa se transformou em um redemoinho agitado acima da Torre Corrin. Como resultado, os objetos ao redor foram destruídos. A boca de Corrin se abriu de espanto. O ar esfriou como se dezenas de geladeiras tivessem sido ligadas juntas, fazendo Corrin estremecer. Depois de um longo tempo, Chiaya percebeu que sua aura era muito forte. Então ele a conteve e disse: treine bem o Mestre Mutaito. Talvez, no futuro, ocorra uma catástrofe no mundo humano. Chiaya deu um pequeno aviso a Corrin, e independentemente de Corrin ter entendido ou não, ele deu um passo e voou ainda mais alto, acima do mirante. Reino Celestial vigia. Como sempre, exceto por algumas nuvens flutuando no vasto e vazio céu, não havia mais nada aqui. Chiaya penetrou nas nuvens e pousou em uma laje. Ao longe, ele viu duas pessoas vestidas de maneira estranha, sentadas no chão meditando. Entre as duas pessoas, uma tinha pele azul esverdeada e a outra era o familiar Namekuseijin. Eles eram Garlic e o Namekuseijin que não se separaram no Rei Piccolo. Este jovem Namekuseijin era tão bom quanto Neio. Seu talento era extremamente alto e atualmente ele era ainda mais poderoso que os Kami das gerações posteriores. Para ser um Kami, ele se dividiu em dois, desperdiçando tão excelente talento latente sem motivo. Vale a pena? Chiaya apenas suspirou de pesar e voltou seu olhar para outra pessoa. Ele é Garlic, pai de Garlic Jr. Enquanto eu observar, Garlic Jr. certamente aparecerá mais cedo ou mais tarde. Nesse momento, o Sr. Popó se aproximou e disse a Chiaya: Senhor, você tem o token de Corrin? Chiaya se divertiu. O Sr. Popó estava aceitando como desafiante de Kami. Chiaya balançou a cabeça, sentou-se diretamente no chão e disse: Não vim desafiar Kami, só estou esperando aqui por alguém. Ok.
Senhor Popó assentiu e parou de se preocupar com ele. A missão do Senhor Popó era proteger o mirante e cuidar de Kami. Como Chiaya não veio desafiar Kami, a menos que ele criasse problemas, o Senhor Popó não se importaria nem um pouco. Chiaya esperou no mirante por 3 dias. 3 dias depois, Kami apareceu. Ele era um homem velho com uma longa barba que usava um manto divino. Ele parecia gentil e enérgico. Chiaya olhou para Kami e fechou os olhos novamente. Um ser com poder de batalha em torno de 200 não foi suficiente para despertar a atenção de Chiaya. Garlic, volte. Há muita escuridão escondida em seu coração. Não vou escolher você como Kami. Ao dizer isso, Kami olhou para Chiaya. Ele não conseguia ver através do jovem loiro e de olhos verdes à sua frente. Então, Kami virou-se para o Namekuseijin e disse, você venha comigo. Você vai morar no mirante de agora em diante. Sim. O jovem Namekuseijin respondeu sinceramente. O rosto de Garlic estava sombrio enquanto a raiva se acumulava em seu coração. Ele rosnou. Kami, por que você escolheu esse cara sem nome? Só eu me qualifico como o melhor sucessor. O Kami humano parou e disse indiferente. A escuridão em seu coração já afetou sua personalidade. Além disso, por que você ainda não saiu? Depois de dizer isso, uma aura poderosa pressionou Garlic, fazendo com que sua tez alternasse entre verde e branco. Enquanto isso, a raiva de Garlic continuou a se acumular, prestes a explodir. Porém, afinal esse lugar era o mirante, então Garlic não se atreveu a ser imprudente e optou por desistir. É melhor você ter em mente que mais cedo ou mais tarde voltarei. A posição de Kami só pode ser minha. Depois de cuspir palavras ferozes, Garlic imediatamente planejou deixar o mirante. Porém, neste momento, uma voz indiferente e sombria ecoou no vasto espaço, como se fosse acompanhada por um sussurro baixo do purgatório do abismo, transmitindo uma sensação muito opressiva. Pai, você está desistindo tão facilmente? A posição deste Kami insignificante deixe-me, Garlic Jr., assumir. Sentindo que uma imensa aura negra havia chegado ao mirante, o semblante do Kami humano mudou drasticamente. Ele gritou com uma voz severa, verme do reino demoníaco. Você se atreve a invadir o mirante? Você não tem medo da ira dos deuses? Deuses? Hahaha. Só pelo Kami desse mundinho, você quer me assustar, Garlic Jr.? O som simplesmente caiu, e uma sombra azul esverdeada carregando uma aura sinistra e sangrenta pisou no mirante. No momento em que Garlic Jr. pousou, todo o mirante tremeu ferozmente. Capítulo 372. Eliminando o demônio. Demônio. De onde você veio? Ryuman Kami questionou com uma voz severa. Ele sabia que o demônio à sua frente não vinha do reino demoníaco com o qual ele estava familiarizado. No reino do demônio não existia um demônio tão poderoso. Mesmo que todos os demônios do reino demoníaco fossem somados, eles não seriam tão fortes quanto ele. Garlic Jr. ignorou o Kami humano e se virou para olhar para Garlic. Ele balançou a cabeça enquanto estalava a língua e disse, pai, estou muito decepcionado com você. Este é apenas um Kami insignificante, mas ele deixou você com tanto medo que você nem se atreveu a desabafar a raiva em seu coração. Como você me chamou de pai? Garlic foi tão pressionado pela aura imponente de Garlic Jr. que uma vontade de jurar lealdade a ele surgiu em seu coração, mas ao ouvir a maneira como Garlic Jr. se dirigiu a ele, seu coração estremeceu. Garlic Jr. disse, eu vim de um mundo 300 anos no futuro. Para chegar a esta era, criei um mundo, mesmo que seja apenas um pequeno mundo fragmentado. Garlic Jr. explicou vagarosamente. Neste pequeno mundo, seu poder estava em um pico absoluto e inquestionável, e não havia pressão para falar. Você é meu filho? Garlic ficou surpreso quando ele perguntou. Na verdade, tenho um filho tão poderoso. Nesse momento, Garlic suspeitou que estava sonhando, então se beliscou. Não é um sonho. Garlic Jr. ergueu imperceptivelmente os lábios em ridículo. Depois disso, seu olhar pousou no Kami humano e os cantos de sua boca subiram ligeiramente. Neste mundo, Garlic Jr. era o único governante supremo, e o Kami era insignificante aos seus olhos. Nesse momento, Garlic Jr. avistou Chiaya sentado quieto ao lado e exclamou surpreso. Oh, tem outra pessoa aqui. O Kami humano franziu a testa, não porque estivesse insatisfeito por ser continuamente ignorado, mas porque descobriu que uma aura indistinta emergiu repentinamente do jovem. Kami achou a aura um tanto familiar, mas o período de tempo foi muito curto para registrá-la. Neste momento, Chiaya abriu os olhos e levantou-se. Oh, você acabou de dizer que este mundo foi criado por você, certo? Chiaya olhou para Garlic Jr. e caminhou em sua direção passo a passo. Você pode me dizer como criou este mundo fragmentado? Enquanto olhava para Garlic Jr., a aura imponente em torno de Chiaya se multiplicava várias vezes a cada passo que ele dava. Baque, baque, baque. A aura imponente era como um tambor, fazendo o ar tremer. Quando Chiaya chegou ao lado de Garlic Jr., a aura profunda e poderosa pressionou-o como uma montanha elevada. Sob a aura majestosa de Chiaya, o mirante quase desmoronou. A aura fez com que todos os presentes se sentissem como se estivessem em um pequeno barco no meio do oceano, prestes a virar. Garlic Jr. não parecia mais calmo. Suas pupilas negras encolheram e seu coração disparou. Seu rosto ficou pálido. Você? Quem diabos é você? Não deveria haver alguém como você nesta época. Garlic Jr. olhou furioso enquanto uivava. Como pode haver uma pessoa tão poderosa neste mundo 300 anos atrás? Chiaya sorriu levemente e disse, naturalmente não sou uma pessoa desta época. Eu vim aqui correndo atrás de você. Depois de dizer isso, Chiaya estendeu os dedos e o anel do tempo roxo produziu cores deslumbrantes sob a luz do sol. Você é sua excelência Tova, o chamado guardião? A garganta de Garlic Jr. ficou seca e ele se sentiu amargo. Ele sabia que não seria capaz de escapar na frente de um time enforcer. Tova, foi essa pessoa que lhe deu o cristal do espaço-tempo? Parece que tudo isso está sendo manipulado por alguém nos bastidores. A expressão alegre de Chiaya desapareceu quando seus olhos penetrantes olharam para Garlic Jr. As
ações de Garlic Jr. não estavam apenas destruindo o equilíbrio do universo, mas também causando problemas. Para aqueles que procuravam problemas, Xiaya nunca foi educado. O corpo de Xiaya baixou e depois desapareceu. Quando Xiaya apareceu novamente, seu ataque, que era leve como uma pena, já havia atingido o corpo de Garlic Jr. Garlic Jr. ficou atordoado. Ele não conseguiu reagir a tempo quando uma forte dor veio repentinamente de seu abdômen. Ele parecia ter sido atingido por um trem pesado, fazendo com que seu corpo voasse incontrolavelmente e colidisse com um corredor. Bang! Os fragmentos de pedras caíram no chão, com Garlic Jr. enterrado sob os escombros. Ah! Enquanto Garlic Jr. berrava, as pedras que o cobriam foram instantaneamente lançadas pelos ares. Cada pedra acelerou a velocidades extremas, disparando como balas. Xiaya estendeu o dedo e balançou algumas vezes na frente dele, jogando as pedras voadoras para longe. Vendo isso, o semblante de Garlic Jr. mudou. Seu corpo curto e verde-azulado de repente se transformou em uma altura de 2 metros, com sua pele ficando de cor azul profunda. Os músculos de todo o seu corpo incharam, aparentemente cheios de poder explosivo. No entanto, não foi nada aos olhos de Xiaya. TSK 2,5 milhões de poder de batalha. Eu me pergunto como ele treinou, Xiaya murmurou. Após sua transformação, a força de Garlic Jr. aumentou muito, provocando tornados violentos que fizeram o mirante balançar. Ambos são tão poderosos. Neste momento, fosse o humano Kami ou o jovem Namekusein, ambos ficaram atordoados. Para ambos que tinham um poder de batalha de apenas algumas centenas, a existência de Xiaya e Garlic Jr. Na frente deles, o humano Kami e o jovem Namekusein eram tão humildes quanto os mortais, aparentemente insignificantes. Caramba! Por que você apareceria neste mundo? Este é o mundo que eu criei. Ele deveria ser governado por mim. Garlic Jr. rugiu e seus olhos se arregalaram. Ele pisou no chão com força e atacou Xiaya. Governado por você? Continue sonhando. Xiaya respondeu. Quando Garlic Jr. se aproximou, Xiaya agarrou seu pulso e exerceu uma força. Cachá. O sangue espirrou em todas as direções quando o braço de Garlic Jr. foi separado. Ah! Depois de um grito comovente, os olhos de Garlic Jr. ficaram vermelhos e todo o seu corpo tremeu. Neste momento, ele acordou para a realidade e seu coração estava cheio de medo. Ele queria criar alguma distância entre ele e Xiaya. Porém, os cabelos dourados de Xiaya brilharam e ele olhou para Garlic Jr. sem a menor emoção em seus olhos verdes. Xiaya acenou com o braço e o espaço ao redor de repente ficou pegajoso, fazendo com que Garlic Jr. Neste momento, o espaço desabou repentinamente com um som estrondoso, e o poder espacial frenético irrompeu do ponto de colapso. Garlic Jr. foi despedaçado pela energia frenética. Em poucos instantes, o espaço ficou liso mais uma vez, como se o evento anterior nunca tivesse acontecido. Os outros engoliram um bocado de saliva. Eles foram subjugados pela estranha cena que ocorria diante de seus olhos. Senhor, o Kami humano tentou falar, mas suas palavras ficaram presas na garganta. Xiaya assentiu levemente e então olhou para Garlic com indiferença. Assustado, Garlic recuou para trás e tentou pular da borda do mirante, mas neste momento, um raio de energia brilhante disparou e penetrou no peito de Garlic, esmagando instantaneamente seu coração. Depois disso, seu cadáver caiu da beira do mirante. Depois de lidar com Garlic, Xiaya disse indiferentemente, se for deixado vivo, esse Garlic será apenas um desastre, então eu lidei com ele por você. Obrigado. Ryuman Kami reagiu e disse prontamente. Ele também sabia que Garlic não poderia ser deixado vivo, mas como Kami, ele não poderia fazer isso. Treine bem a pessoa ao seu lado. O significado da existência de um Kami é proteger a Terra, e os métodos de proteção são muitos. Vencer o mal não é necessariamente um método. Um Kami não precisa ser gentil cegamente. O significado por trás das palavras de Xiaya era que a escuridão no jovem Namekusein não era nada. Todos dizem que Buda é compassivo, mas deve-se notar que também existe um Vajrapani irado no budismo. Kami humano assentiu pensativamente. Se fosse outra pessoa, ele não necessariamente ouviria, mas Xiaya era diferente. Ele acabará de mostrar seus métodos implacáveis, deixando uma profunda impressão no coração do humano Kami. Além disso, o estranho é que ele estava sentindo uma supressão natural da dimensão de Xiaya. Será que essa pessoa é um deus de alto nível? O Kami humano ponderou. A supressão dimensional de Xiaya veio do treinamento na estrela criadora do deus. O status de alguém que cruzou do 100º nível da estrela criadora do deus era muito maior do que o rei do inferno do submundo. Assim, naturalmente, o status de Xiaya estava acima do Kami da Terra. Capítulo 373. Um mágico extraordinário Tova. Xiaya ficou quieto no mirante por um longo tempo enquanto o vento suave passava por ele, provocando um leve calafrio. Após o falecimento de Garlic Jr., o assunto aqui foi finalmente resolvido. Xiaya saltou do mirante e contatou o Supremo Kai do Tempo enquanto caía. Shoronoa, verifique e veja se há alguma outra normalidade neste mundo. O outro lado do ringue ficou em silêncio por um tempo. Depois de alguns minutos, a voz alegre do Supremo Kai do Tempo pôde ser ouvida quando ela disse: MHM, não há nada em comum. Registrei esse mundo fragmentado nos registros, formando um livro na biblioteca flutuando no extremo do universo. Nenhum problema deve ocorrer por enquanto. A biblioteca Espaço-Tempo era a casa e local de trabalho do Supremo Kai do Tempo. Vendo que não havia nada para fazer aqui, Xiaya estava pronto para retornar ao mundo original. De repente, o grito de Shoronoa pode ser ouvido no ringue. O que aconteceu? Xiaya perguntou apressadamente.
Shoronoa gritou ansiosamente, não é bom, há uma aura poderosa se aproximando do mundo fragmentado em que você está. Esta aura pertence ao Tova do reino demoníaco. Xiaya ficou pasmo ao dizer, quem é Tova? Você precisa me explicar em detalhes. Ele tinha ouvido o nome Tova algumas vezes da boca de Vizi Shoronoa, mas não tinha nenhuma impressão dessa pessoa. Shoronoa explicou, Tova é um dos 2 controladores do espaço-tempo além de você no universo 7. Ela é a irmã mais nova de Dabura, o rei do reino do demônio. Ela é conhecida como a maga do reino demoníaco que, junto com outra controladora, Mira, tentou em vão ressuscitar o antigo demônio, Demigra. Depois de parar por um momento, Shoronoa continuou. O antigo demônio, Demigra, é extremamente poderoso. Embora sua força não pudesse ser comparada à do deus da destruição do seu universo, Beerus, seu forte estava em sua capacidade de se fundir continuamente com universos paralelos. Quando o número de fusões atinge um certo ponto, mesmo Ser Zeno pode não ser capaz de eliminá-lo. Xiaya entendeu que embora o poder de Demigra fosse inferior ao de Beerus, não era muito pior, especialmente sua assustadora capacidade de assimilação. Os controladores de espaço-tempo do reino demoníaco Tova e Mira criaram continuamente mundos fragmentados para ressuscitar Demigra. Irmã de Dabura, eu não esperava que o rei do reino do demônio fosse um demônio feminino. Como está a força de Tova? Xiaya bateu nos lábios e perguntou. Shoronoa respondeu com uma voz frustrada. Não sei. Eu nunca a vi agir antes. Ela sempre esteve escondida nos bastidores. Geralmente é Mira quem age. Xiaya ponderou sobre as palavras do Supremo Kai do Tempo. Isso quer dizer que a irmã de Dabrura, Tova, pode não ser uma pessoa fácil de lidar. A informação é muito pouca e até mesmo seu poder de batalha básico é desconhecido. Onde está Tova agora? Não sei. Xiaya não pôde deixar de revirar os olhos enquanto pensava. Shoronoa realmente não sabe de nada. Logo depois, Xiaya desligou a ligação de Shoronoa. Desde que Tova veio a este mundo, Xiaya sempre poderia tentar sentir seu Ki. O mundo fragmentado tinha apenas o tamanho de um sistema solar e também sentir que era o forte de Xiaya. Depois disso, Xiaya aprendeu a respiração e se concentrou, sondando cuidadosamente. De repente, ele abriu os olhos e, com um barulho estrondoso, jogou uma lâmina espacial em direção a um lugar distante. De repente, como se uma tira de pano tivesse sido rasgada, uma onda semelhante a uma onda apareceu no espaço tranquilo. Então, uma luz branca brilhou algumas vezes e uma fenda espacial com mais de 100 metros de comprimento apareceu de repente. Na periferia da fenda sinuosa carmesim do espaço, uma mulher alta saiu calmamente. A mulher tinha um longo e requintado cabelo grisalho prateado pendurado nas costas, uma figura atraente e um rosto lindo e encantador, suave e delicado. Os fios de cabelo na frente de sua testa desciam até o peito, e as roupas carmesim justas que ela usava acentuavam sua figura extremamente atraente. Seus braços e panturrilhas estavam cobertos com um pano preto, e a borda do vestido pendia naturalmente de sua cintura como uma capa. Ela tinha uma vara grande e fina na mão, como uma varinha mágica nas mãos de um mágico. Esta mulher era Tova, a irmã de Dabura, o rei do reino demoníaco. Ela está muito bonita, mas cheia de maldade. Além de se sentir atordoado no início, Xiaya sentiu um arrepio na espinha. Ele se sentia assim não por causa da força de Tova, mas por causa do desprezo em seus olhos roxos. Aos olhos dela, não havia nada que não pudesse ser morto. Para ela, todas eram formigas humildes. Esta mulher é Tova? A aura de uma rainha tão poderosa, Xiaya murmurou. Ele não se atreveu a considerá-la levianamente. Uma voz gelada veio da boca delicada de Tova. Então, você é o ajudante que o Supremo Kai do Tempo encontrou? Hehe, ela teve sorte de encontrar outro controlador de espaço-tempo. A aura divina em você me faz sentir enjoado. Eu realmente quero matar você imediatamente. Hehe, mas hoje só vou dizer olá. Eu me pergunto se você pode me impedir. Hahaha. Tova deu um sorriso encantador e então seu corpo se transformou em uma pós-imagem que desapareceu gradualmente até desaparecer completamente. Isto não era como a habilidade espaço-tempo, nem uma técnica secreta como a transmissão instantânea. Em vez disso, era uma habilidade ainda mais mágica, sem forma e sem vestígios, assim como a tinta penetrando na água, dissipando-se pouco a pouco. Quando ele chegou ao local onde Tova desapareceu, Xiaya franziu a testa. Ele não viu como Tova desapareceu. Xiaya tinha certeza de que era o corpo real de Tova que apareceu diante dele e não algo como um clone mágico. Xiaya de repente sentiu uma leve dor de cabeça. Ele ficou desconfortável com o fato de existir um inimigo que ele não conseguia descobrir. Como é? Você viu alguma coisa? Supremo Kai do Tempo perguntou. Xiaya estalou a língua, balançou a cabeça e disse. Não tenho certeza, não consegui ver nada. A força de Tova está completamente oculta. A força dela parece ser muito mais fraca que a minha, mas sua habilidade é muito misteriosa. Sim, Tova é conhecido como um mágico extraordinário no reino demoníaco. Magia estranha e variada é o seu forte. Além disso, diz a lenda que o outro controlador do espaço-tempo do reino demoníaco é um androide que ela criou usando magia. Shoronoa contou a ele um segredo surpreendente. A mente de Xiaya tremeu e ele perguntou apressadamente. Ela ainda pode criar controladores de espaço-tempo? Eu não tenho certeza. Pode ter sido uma coincidência. Desde o nascimento de Mira, Tova não continuou a fabricar mais controladores de espaço-tempo. Deveria haver muitas restrições. A voz de Shoronoa era como a de uma criança, e não era possível perceber que ela já havia vivido 75 milhões de anos. Desta vez, Tova conseguiu usar o cristal vermelho para criar um mundo fragmentado. Embora seja pequeno, não é um bom começo.
Um mundo fragmentado que poderia ser criado usando cristais de espaço-tempo não era uma boa notícia para Shoronoa, o supremo Kai do tempo. No passado, a criação de um mundo fragmentado exigia operações cuidadosas de Tova ou Mira. Porém, com os cristais vermelhos, não foi mais difícil criar um mundo. Até mesmo um personagem como Garlic Jr. poderia usá-lo para criar um mundo tão grande quanto um sistema solar. Isso significava que enquanto Tova estivesse disposta, ela poderia criar mundos ainda mais fragmentados a qualquer momento. Além disso, mesmo que muitos desses mundos fossem usados apenas para confundir as pessoas, enquanto houver um mundo para ressuscitar Demigra, seria uma enorme catástrofe para todo o universo. Há um longo caminho a percorrer, Shoronoa disse com angústia. Como administradora da Ordem do Tempo e do Espaço, ela estava atualmente sob pressão. Capítulo 374. Piccolo Jr. Chiaya sabia que Shoronoa estava preocupada, mas não foi capaz de ajudar por mais que quisesse. É claro que Chiaya não pouparia esforços para agir, mas sua força atual não estava em um nível onde pudesse ignorar todas as regras e regulamentos. Proteger seus entes próximos era sua base. Chiaya olhou de volta para o pequeno mundo e então bateu palmas. Uma habilidade de espaço-tempo brilhante e translúcida surgiu de sua mão e o trouxe para longe deste mundo para uma passagem colorida. Chiaya encontrou seu mundo de acordo com a direção indicada pelo Anel do Tempo e mais uma vez, retornou ao local de onde havia desaparecido anteriormente. É o mesmo lugar, o reino demoníaco da Terra. Chiaya olhou em volta com calma e rugiu ferozmente. Uma aura vasta e poderosa reverberou imediatamente por todo o reino demoníaco da Terra. Seguindo o rugido, o que impuro foi dissipado de seu corpo e seu coração ficou confortável. No entanto, causou um desastre para todo o reino demoníaco. Mesmo depois de muitos anos, muitos demônios ainda se lembrariam do desastre. Era um dia escuro quando, de repente, uma aura poderosa caiu do céu. A aura assustadora que era semelhante à luz divina de um deus de repente envolveu o reino demoníaco da Terra. Este desastre ocorreu abruptamente, como um vento gelado que penetrou no coração. A população do reino demoníaco se escondeu em suas tocas, tremendo. Eles não se atreveram a sair. Enquanto observava o cenário nublado, medonho e decadente ao seu redor, Chiaya franziu a testa ligeiramente e murmurou: "Vamos deixar o reino do demônio primeiro." Então um raio de luz atravessou o céu escuro do reino demoníaco como um raio. Chiaya logo chegou na frente da porta de pedra na entrada do reino demoníaco. Quando ele saiu pela porta de pedra, a luz quente do sol brilhou no corpo de Chiaya e instantaneamente purificou o vapor escuro de água em seu corpo. Comparado ao reino demoníaco, o cenário da terra era como um paraíso, fazendo com que o humor de Chiaya se tornasse alegre. Chiaya subiu várias centenas de metros no céu e depois voou em direção à sua casa na praia. Em algum lugar no sudoeste havia montanhas imponentes e cumes íngremes. Shilin e Myers estavam lutando no céu enquanto se moviam em direção às remotas Yunzabit Heights. Ualalá. Seus ataques fizeram com que numerosos raios de energia cintilantes explodissem. Ok, aquele rei Piccolo já está por perto. Podemos desenhá-lo assim? Não o assuste. Myers curvou a boca e disse sem interromper seus movimentos. Shilin retribuiu um leve sorriso e disse: "Não se preocupe, já tomamos nossas medidas. Se esse pouco de poder o assusta, então ele não é digno da atenção de Chiaya. Será melhor aniquilá-lo o mais cedo possível se for esse o caso." Myers estreitou os olhos e acenou com a cabeça concordando com a visão de Shilin. Depois disso, os dois continuaram a lutar acima das colinas Yunzabit. Shilin e Myers controlaram sua força precisamente enquanto lutavam. Embora os distúrbios causados por cada um dos seus ataques fossem enormes, não danificaram a estrutura interna da Terra. Não muito longe do local da batalha, havia um grande desfiladeiro com milhares de quilômetros de extensão no meio de Yunzabit Heights. Olhando do alto do céu, era como uma longa linha separando o continente. Em um desfiladeiro profundo, o recém-nascido Piccolo, vestindo uma capa branca e um chapéu na cabeça, estava sentado em silêncio entre as fendas do estreito desfiladeiro. O vento sibilante fluiu pelas falésias do cânion e condensou-se em uma forte tempestade. O vento frio soprou no rosto de Piccolo, como uma lâmina cortando. Piccolo estava imóvel quando de repente abriu os olhos e um brilho de luz brilhou em suas pupilas negras. Uma aura surpreendente saiu de seus olhos e atingiu o penhasco não muito longe. Com um som estrondoso, as pedras fragmentadas caíram. "Goku, vou superar você em breve. Você definitivamente participará do torneio de artes marciais no próximo ano. Eu irei derrotá-lo sob a audiência de todos e anunciarei meu retorno ao mundo." O rosto de Piccolo estava sombrio enquanto ele batia ferozmente com o pé na pedra sob seus pés, quebrando-a em pedaços. Yunzabit Heights era onde o Namekuseiji morava quando pousou na Terra. Piccolo veio para Yunzabit Heights seguindo a memória de sua linhagem e treinou aqui. Atualmente sua força superou a do velho rei Piccolo, mas Piccolo sabia que ainda não era forte o suficiente. Ele precisava ficar mais poderoso e pisotear todo sob seus pés. Neste momento, Piccolo sentiu tremores no chão sem ter ideia do porquê. O que está acontecendo? Piccolo ficou intrigado e então sentiu duas auras assustadoras se aproximando dele. Diante de ambas as auras, ele se sentiu insignificante e com vergonha de mostrar o rosto. Esse sentimento fez franzir a testa. Ele ficou extremamente chateado. Droga, como pode haver um Ki tão forte? Além de Goku, por que existe tal especialista na Terra? Piccolo rugiu interiormente de raiva. Então Piccolo voou para o céu. Ele teve que verificar a identidade dos donos de ambas as auras. Em algum lugar em Yunzabit Heights, Shilin e Myers ainda fingiam lutar. A energia que se espalhou em todas as direções foi envolvida em um forte redemoinho que perturbou toda a colina Yunzabit. Felizmente não havia ninguém presente. A temperatura ali era baixa e fria, de tal forma que não havia nenhuma criatura viva presente.
Olha, aquele rei Piccolo está se aproximando. Ao sentir uma aura se aproximando deles, os olhos brilhantes de Krillin brilharam e um sorriso apareceu em seu rosto. Myers sorriu e eles continuaram sua farsa, atacando um ao outro de um lado para outro. Enquanto lutavam, eles se moveram lentamente em direção à posição de Piccolo. Suas silhuetas moviam-se rapidamente, às vezes colidiam ferozmente e às vezes se separavam rapidamente. Depois de se separarem por alguns segundos, eles retomariam a luta novamente. Estrondo. Rachaduras semelhantes a teias de aranha apareceram no solo sólido do Planalto durante a batalha entre os dois. Aos olhos dos outros, a batalha entre os dois era como uma batalha de vida ou morte entre velhos inimigos. Pelo menos era assim aos olhos de Piccolo. Ele não sabia que os dois combatentes no céu estavam apenas fingindo. Embora estivesse um pouco longe, Piccolo ficou completamente abalado pela batalha deslumbrante à sua frente. Caramba! Piccolo ficou indignado, seus dois dentes demoníacos pontiagudos rangendo um contra o outro. Colocando-se no lugar deles, Piccolo descobriu que se ele entrasse na batalha entre os dois, esquecesse de revidar. Apenas as ondas de energia remanescentes que eles produziam casualmente eram suficientes para deixá-lo inconsciente. Como poderia haver tais especialistas na Terra? Os olhos de Piccolo brilharam com uma expressão complicada enquanto ele murmurava para si mesmo. Eu quero governar o mundo, mas não sei quanto tempo terei que esperar. Os sons da luta gradualmente desapareceram ao longe e logo Krillin e Myers deixaram Yunzabit Heights. Entretanto, o impacto que deixaram em Piccolo foi profundo e distante. O que é isso? Piccolo de repente encontrou uma bolsa marrom no local da batalha. Ao pegar o saco e abri-lo, Piccolo descobriu que o saco continha uma estranha fruta vermelha e dezenas de feijões verdes secos e pequenos. A fruta vermelha tinha um encanto indescritível. O que diabos é isso? Piccolo deu uma mordida na fruta vermelha em sua mão e de repente descobriu que uma energia chocante havia aparecido em seu corpo. Essa aura é tão forte. Os olhos de Piccolo se arregalaram quando ele descobriu, para sua surpresa, que sua força havia aumentado várias vezes em um instante. E como ele estava louco de alegria, Piccolo rapidamente engoliu a fruta inteira em 2 ou 3 mordidas. Uma força tão poderosa. O que foi aquilo? Goku, tenho certeza que posso derrotar você agora. Piccolo gritou entusiasmado e então olhou para as outras coisas na sacola com os olhos brilhantes enquanto pensava. A fruta vermelha já é tão incrível. Então que tal essas dezenas de feijões? Capítulo 375. Um ano. A casa de Chiaya. O vento noturno transmitia um frio profundo às pessoas. Enquanto comia o jantar preparado por Laut, Chiaya refletia sobre seus planos. Ele sabia que a força do estado Super Saiyan 2 pertencia à categoria de força lendária, entre a maioria das criaturas vivas no universo. Porém, Chiaya não ficou satisfeito porque apenas no universo 7 havia muitas pessoas mais fortes que ele, sem mencionar que o universo 7 era apenas um dos 12 universos em todo o multiverso. Além disso, agora que apareceu um grande número de universos fragmentados, o número de especialistas fortes era ainda mais difícil de estimar. Embora o número de especialistas fortes na maioria dos mundos fragmentados não fosse grande, desde que o número básico fosse suficiente, o número de especialistas fortes aumentaria muito com o tempo. Tova do reino demoníaco não é uma pessoa pacífica e ela parece já ter posto os olhos em mim. Chiaya estava segurando a cabeça, um tanto preocupado. O poder de Tova era misterioso, muito mais estranho que o de seu irmão, Dabura. Chiaya se sentiu desconfortável por tal pessoa fixar sua atenção nele. Neste momento, Krillin e Myers desceram do céu e vieram para o lado de Chiaya. Eles se sentaram casualmente, pegaram a comida na mesa e começaram a comer. Como estava Piccolo? Chiaya perguntou. Colocando a comida em sua mão, Krillin disse. Aceitável? Embora ele esteja fraco, ele não escapou com medo sem nos ver. Como estavam as coisas por lá? Por que você voltou tão cedo? Myers perguntou surpreso, pois Chiaya só tinha saído há algumas horas. Eu estive em outro mundo por alguns dias. Será que o fluxo de tempo no mundo fragmentado foi diferente? Chiaya murmurou. Então, ele disse a Krillin, o assunto está resolvido, mas sinto que criei problemas. Então ele contou sobre seu encontro com Tova no mundo fragmentado. Krillin ficou pasmo por um tempo e então olhou para Chiaya de maneira estranha e perguntou. Como Tova sabia que você havia entrado naquele mundo? Talvez ela estivesse observando isso o tempo todo e depois se mostrou depois de me ver. Chiaya compartilhou seu palpite com eles. O mundo fragmentado foi o primeiro mundo a ser criado usando o cristal do espaço-tempo. Se eu estivesse no lugar dela, também observaria pessoalmente. Essa pessoa é realmente estranha. Já que ela se mostrou e não lutou com você, por que então ela apareceu? Myers estalou os lábios e perguntou. Chiaya olhou para ela divertida e disse. Você acha que todo mundo é como você, um viciado em guerra? Talvez o poder de batalha de Tova não seja muito forte. O aspecto assustador de Tova era sua magia misteriosa e seu verdadeiro poder de batalha não era conhecido. Ela era exatamente como o mago malvado Babidi, que ressuscitou Majin Buu, ambos especialistas em magia. Como ela já está de olho em você, então você deve ter cuidado de agora em diante e não se meter em problemas. Depois de dar sua opinião com calma, Krillin abaixou a cabeça e continuou comendo. Diante de uma refeição deliciosa, Krillin e Myers não resistiram. Enquanto olhava para a aparência extremamente desinibida de Krillin e Myers enquanto devoravam a refeição, Chiaya sorriu. Ele imaginou que a pequena quantidade de comida na mesa não seria suficiente para eles, então mandou Launch ir até a cozinha para preparar mais. Ao mesmo tempo, na Torre Korin, Satan e a Jirobe finalmente escalaram a Torre Korin e estavam recebendo dicas de Korin. Por que você é tão estúpido? Quantas vezes você foi ensinado? Fique calmo e volte.
Corrin gritou furiosamente com Satanás. Ele nunca tinha visto um idiota assim. Uma vara de madeira que segurava um jarro de água mudou sua trajetória no ar, e Satanás se jogou no céu e caiu de bruços no chão. Ele estalou os lábios e cobriu a cabeça enquanto rolava no chão. Dói, dói. Satanás lamentou tristemente enquanto rolava no chão. Corrin olhou impotente e murmurou. O que são essas pessoas? Entre as pessoas que escalaram a Torre Corrin no passado, pelo menos algumas delas tinham habilidades em artes marciais. Entretanto, este Satanás só tem força bruta. Corrin então olhou para Yajirobe que dormia profundamente enquanto abraçava uma katana e suspirou. Ele pensou. Esses dois caras, um é preguiçoso enquanto o outro é estúpido. Achei que tinha conhecido um gênio. Parece que estarei ocupado por um tempo. O tempo fluiu. Em um piscar de olhos, Satã e Yajirobe moravam na Torre Corrin há um ano. Por causa do aviso prévio de Chiaya, Corrin percebeu a importância do feijão senzu muito cedo, então a questão de Yajirobe comer feijão senzu como feijão frito não aconteceu. No entanto, devido à baixa produção e ao consumo de longo prazo do feijão senzu, restavam apenas 400 feijões senzu. Pelo menos foi muito melhor que o trabalho original. Pensando nisso, na obra original, Goku e outros tiveram que dividir um feijão senzu para dar para várias pessoas comerem. No entanto, neste mundo, Goku e outros podem não ter que ser tão pressionados no futuro. Atualmente, Satã ainda treinava sob a orientação de Corrin. Quanto aos talentos de Satanás, não foi tão bom. Além de se gabar, ele não tinha nenhuma habilidade real. Depois de aprender por mais de um ano, Satanás aprendeu apenas um pouco de conhecimento superficial. Esqueça. Satanás, acho que você deveria voltar. Eu realmente não posso te ensinar. Depois de persistir com Satanás por um ano, Corrin finalmente desistiu dele. Ao ouvir isso, as lágrimas e o catarro de Satanás escorreram enquanto ele implorava. Não faça isso. Mestre, acho que estou progredindo, olha. Satanás brandiu dezenas de socos no ar e depois pegou os sacos de areia que eram usados para carregar cargas pesadas. Depois disso, Satanás cortou com a palma da mão usando bastante força, e os sacos de areia ficaram planos, mas não se abriram. Ao ver essa cena, Corrin respirou fundo como se tivesse acabado de testemunhar algo inconcebível e tossiu. Com muita dificuldade, ele se acalmou e com as mãos trêmulas, ergueu a bengala e bateu em Satanás. Inútil, te ensinei durante um ano, mas você não consegue nem quebrar um saco de areia. Que humilhação! Tenho vergonha do título de imortal. Neste momento, Yajirobe se aproximou segurando a katana e olhou para Satanás com desdém. Ele disse com os lábios trêmulos, você é realmente inútil. Satanás deu uma risada vazia. No entanto, ele pensou que era muito mais poderoso do que antes. Imortal Corrin, ele realmente faz jus à sua reputação. Yajirobe, você passou no teste. O próximo é isto. Um objeto voou enquanto Corrin falava. Yajirobe pegou-o com reflexo condicional e viu que era um pequeno sino. Por que você está me dando este sininho? Corrin parou de andar e disse, este é um sinal para entrar no mirante. Você passou no meu teste e obteve a qualificação para treinar no mirante acima da Torre Corrin. Olhe! Yajirobe murmurou e guardou o sininho. Existe uma pessoa ainda mais poderosa aí? Claro! O mirante é onde Kami mora. Se você subir lá, será responsabilidade de Kami lhe dar dicas em seu treinamento. Este mundo realmente tem um deus? Claro, existe um deus. Corrin coçou a barba e disse. Este Yajirobe, embora seja um pouco preguiçoso, seu talento é muito bom. Anteriormente, ele morava sozinho, mas podia treinar para se tornar tão poderoso ponderando cegamente. Se ele estava falando sério, ninguém sabe quais conquistas ele obterá no futuro. Quanto a mim, Satanás esticou o peito e perguntou com orgulho. Corrin revirou os olhos sem palavras. Ele nunca tinha visto uma pessoa tão sem vergonha antes. Monte pausou. Bulma estava movimentada na cozinha, e vários pequenos robôs coordenados com ela, voando no ar enquanto colocavam tigelas e pratos na mesa de jantar. Bulma provou a sopa e achou-a um pouco suave, então colocou alguns condimentos na panela e desligou o fogo do fogão. Ela estreitou os olhos e preparou comida e bebidas. Tio Bardock, Goku, venham comer. Bulma saiu segurando uma concha e gritou para a dupla que estava treinando no pátio. Finalmente podemos comer. Goku enxugou o suor da testa e correu para a sala. Comparado ao ano anterior, Goku cresceu mais uma vez. Ele agora era uma cabeça mais alto que Bulma. Bardock sorriu e também se aproximou. Enquanto comia, ele informou a Goku que estava indo embora. Você melhorou muito este ano, mas há pessoas mais talentosas do que você no mundo todo. Seu poder de batalha de 1600 ainda está muito baixo, então não relaxe no treinamento. Mestre, você está indo embora? Goku estava um pouco relutante em se separar dele. Bardock sorriu e disse, sim, estou fora há muito tempo, mas irei ver você novamente em alguns anos. Nesse momento, vou deixar você ver como sou sob a máscara. Tudo bem. Nesse momento, me tornarei ainda mais poderoso, Goku disse seriamente, seus olhos brilhando com um brilho determinado. Faltam mais alguns dias para o início do torneio mundial de artes marciais. Você deve ter um bom desempenho. Desta vez, com certeza vou conquistar o campeonato, disse Goku com confiança. Bardock acenou com a cabeça satisfeito e disse a Bulma, Kakaroto Tó é um cara simples, então você terá que trabalhar duro no futuro. Bulma pareceu pensar em algo, fazendo com que seu rosto ficasse vermelho de repente. Então ela respondeu em voz baixa, Bulma sabia da identidade de Bardock. O pai de Goku disse isso sozinho. Bulma se sentiu como uma nora feia se encontrando com sogros, fazendo com que seu rosto ficasse quente. Bulma, o que há de errado com seu rosto? Você está doente. Goku colocou a mão na testa de Bulma e bateu algumas vezes. Estava um pouco quente. Bulma deu um tapa na mão dele e gritou timidamente, você é quem está doente. Bardock olhou para o jovem casal e não pôde deixar de rir muito, ao mesmo tempo que sentia falta de sua esposa e filha no planeta Ongyan. Capítulo 376, Torneio de Artes Marciais começando.
Bardock deixou a Terra e retornou ao planeta Ongyan. Assim, nos dias seguintes, apenas Bulma e Goku permaneceram no Monte Paozu. Com a saída de Bardock, os sentimentos de Bulma por Goku começaram a florescer, e ela muitas vezes tomava a iniciativa de segurar o braço de Goku e dar-lhe alguns benefícios. Desde que os sentimentos em seu coração foram expostos por Bardock há um ano, Bulma realmente percebeu a magnitude de seu afeto por Goku. Além disso, Bulma não sabia quando começou a desenvolver tais sentimentos por Goku. Talvez desde o primeiro encontro, o início da primeira jornada, a imagem de Goku foi gradativamente impressa em seu coração. No entanto, Goku era muito jovem naquela época, longe dos critérios de Bulma para uma esposa adequada. Portanto, nem a própria Bulma percebeu isso. Nos últimos anos, conforme Goku crescia, Bulma o acompanhava o dia todo. Esses sentimentos, depois de se acumularem por vários anos, acenderam como uma única faísca e finalmente se tornaram um inferno. Bulma, você está muito perto. Não consigo treinar. Goku olhou para Bulma com aborrecimento e disse. No entanto, Goku, que se deparou com os brilhantes olhos violeta de Bulma, só conseguiu suspirar impotente. Vendo que Goku não a evitava mais, o rosto de Bulma se encheu de alegria, e ela ficou ainda mais desenfreada conforme se aproximava dele. O corpo dela quase se fundiu com o dele. Sentindo o toque suave em seu braço e a leve fragrância em seu nariz, Goku pareceu atordoado. De repente, ele sentiu que não era tão ruim. Ei, Goku, volte para West City e more comigo de agora em diante. Bulma olhou para o rosto bonito de Goku e disse. O garotinho de antes já havia se tornado um homem em quem se podia confiar. Mas o Monte Paozu é minha casa. Comprei todo o Monte Paozu e construí um local de treinamento especial só para você. Além disso, suas artes marciais são tão boas que da cidade oeste ao Monte Paozu levará apenas 10 minutos. Para Bulma não existia situação que não pudesse ser resolvida com dinheiro. Mutar. Até mesmo Goku, que ignorava tudo isso, percebeu vagamente os sentimentos de Bulma por ele. Além disso, Goku se sentia à vontade morando junto com Bulma. Ele gostou desse sentimento. O torneio mundial de artes marciais começará em 2 dias e será o 23º torneio mundial de artes marciais. Você só conseguiu garantir o vice-campeonato nos 2 últimos torneios. Desta vez, você deve se tornar campeã. Não importa o que aconteça, Bulma levantou a cabeça e disse. Os olhos de Goku revelaram confiança quando ele disse, o campeonato desta vez é meu. A data do torneio mundial de artes marciais se aproximava e todos os competidores faziam os preparativos finais. Mirante Celestial. Kuririn, Yancha e Xixi estavam todos sentados em silêncio na praça do Mirante. Soprou uma rajada de vento e todos abriram os olhos. Então, 3 auras vigorosas e majestosas subitamente subiram ao céu. Depois de 3 anos de trabalho duro, eles ficaram muito mais fortes. Lançamento. Você vai participar do torneio de artes marciais desta vez? A loira Launch teve um desempenho muito bom no torneio de artes marciais há 3 anos, deixando uma profunda impressão durante o torneio de artes marciais. Qual é a força atual de Goku e dos outros? O loiro Launch perguntou. Chiaya respondeu. Kakaroto é muito mais poderoso que você, enquanto Kuririn, Yancha e Xixi são quase iguais a você. Aliás, aquele Rei Piccolo também participará da competição. Kuririn e os outros estavam treinando duro no low court e já eram mais poderosos que o Launch. Lançamento gritou. Ela balançou a cabeça e disse, como todos são melhores que eu, é melhor não participar. O campeão anterior nem consegue vencer e perder é muito embaraçoso. A loira Launch decidiu deixar para trás uma imagem brilhante de si mesma. Ao ouvi-la, Chiaya sorriu e disse, não participe então e faça o que quiser. A presente competição terá Kakaroto lutando contra King Piccolo. Ainda vale a pena assistir. Shilin disse, Piccolo comeu o fruto da árvore do poder que deixei para trás, e ele deve ter se tornado muito poderoso, enquanto Kakaroto também treina com Bardock há um ano. A batalha deles provavelmente fará com que as pessoas anseiem por isso. Depois, eles conversaram e riram enquanto corriam em direção ao local do 23º torneio mundial de artes marciais com uma pequena aeronave. Em uma pequena ilha no sudeste que ficava a milhares de quilômetros de distância. O tempo que estava nublado e chuvoso há vários dias não tinha sinais de parar. A ilha estava localizada em uma zona subtropical e seu clima era mais agradável que o da sede anterior do torneio. A superfície da pequena ilha era grande e cadeias de montanhas estavam espalhadas por toda a ilha. A ilha abrigava um grande número de moradores, hotéis e centros comerciais, que se espalhavam por toda a ilha. Turistas de todo o mundo se reuniram aqui, deixando toda a ilha movimentada. Um dia estava nublado e chuvoso como sempre. O 23º torneio mundial de artes marciais estava prestes a começar após o intervalo de 3 anos. Kuririn e os outros ainda não vieram? Na área de inscrição do torneio, Asuka observava a longa fila segurando um guarda-chuva. Mestre Roshi olhou para o relógio enquanto o tempo passava, pouco a pouco. Ainda assim, seus discípulos não haviam chegado. Esses caras, eles não têm noção de tempo. E pensar que eles estão atrasados para um torneio tão importante. Ranger. Seguindo os sons ensurdecedores dos freios, algumas pessoas pularam de um táxi. Olon Pual. Asuka acenou com entusiasmo com as mãos e chamou Olon e outros. Depois de um tempo, um sedã estendido parou na frente de Mestre Roshi e de todos os outros. Vestindo roupas de couro com seus longos cabelos esvoaçantes, Bulma saiu do carro e ergueu um guarda-chuva, revelando 2 longas pernas brancas como jade. Sua outra mão segurava um jovem alto ao lado dela. Olhando para Bulma, que estava lindamente vestida, o sangue de Mestre Roshi ferveu e suas mãos inconscientemente se estenderam para tocá-la. De repente, um punho explodiu com fúria, atingindo os olhos do Mestre Roshi. Ban! Bulma, com o rosto vermelho, gritou furiosamente, velho devasso. Você ainda quer me tocar?
Faz muito tempo que não vejo você, mas você ainda é tão lascivo. Mestre Roshi cobriu os olhos e sorriu desculpando-se. Então, ele murmurou baixinho. Você também não é o mesmo. Você é tão feroz e nem um pouco reservado. O que? Bulma olhou para ele com raiva, e Mestre Roshi habilmente fechou a boca sem falar mais. Então, ele se virou para olhar para o jovem ao lado de Bulma. Bulma, quem é essa pessoa ao seu lado? Seu namorado? Asuka se aproximou e perguntou. Goku sorriu e cumprimentou Mestre Roshi e os outros. Vovô Mestre Roshi, Asuka pessoal, muito tempo sem nos ver. Você não me reconhece? Mestre Roshi enxugou os olhos e olhou confuso para o jovem enquanto engolia a saliva. Seu rosto estava incrédulo quando ele perguntou. Poderia ser. Você é Goku? Sim, sou eu. Goku disse, tirando o pano enrolado em sua cabeça. É realmente Goku. Todos ficaram chocados. A criança diminuta inesperadamente se tornou um jovem bonito. Goku, você ficou muito mais alto. Mestre Roshi exclamou surpreso. De repente, os olhos de Asuka se viraram ao perceber a intimidade entre Goku e Bulma. Poderia ser. Vocês dois estão juntos agora? Bulma deu uma risadinha. Seu rosto era como uma flor desabrochando quando ela disse. Claro, Goku é meu namorado agora. Nós nos casaremos e formaremos uma família no futuro. Pai, pai, pai. Uma série de aplausos foi ouvida e Chiaya, liderando Chilin e Myers, se aproximou. O já transformado Laut, de cabelos azuis, seguia atrás, segurando calmamente um guarda-chuva. Então, vou parabenizar você e Kakaroto. Chiaya disse com um sorriso. Kakaroto? Bulma olhou para Chiaya com a barriga cheia de dúvidas. Anteriormente, Bulma achava um pouco estranho Chiaya chamar Goku de Kakaroto. Ela pensou, uma coisa é o tio Bardock chamar Goku de Kakaroto. Afinal, ele é o pai de Goku, e o nome Kakaroto deveria ser o nome Saiyan de Goku. Mas, por que Chiaya e os outros também chamam Goku de Kakaroto? Eles também são Saiyajins? Bulma também pensou na série de cooperações entre a Planet Ocean Corporation de Chiaya e sua Capsule Corporation, e no bom relacionamento com Tiggs. Que tipo de relacionamento eles têm? Capítulo 377. A noite anterior ao torneio. Bulma não sabia. Na verdade, o palpite de Bulma já estava muito próximo da verdade. Se ela fosse um pouco mais ousada com suas especulações, teria descoberto as identidades de Chiaya e dos outros. No entanto, ela não conseguia ver o quadro geral. Os processos de pensamento de Bulma permaneceram no nível dos terráqueos. Kakaroto, onde está seu rabo? Os olhos aguçados de Myers viram que não havia cauda nas costas de Goku. Goku, que já estava um pouco acostumado com o nome Kakaroto, coçou a cabeça e disse. Kami estava preocupado que minha cauda pudesse causar instabilidade. Então ele a cortou. Enquanto ouvia Goku, Chiaya percebeu que Kami havia aprendido a lição com ele. Atualmente, entre os Saiyajins presentes, apenas Myers ainda mantinha o rabo. No entanto, a cauda de Myers estava escondida sob suas roupas, bloqueada pela borda do vestido, deixando-a invisível aos olhares indiscretos de outras pessoas. Krillin, Yancha e Xixi ainda não chegaram? Goku olhou ao redor, mas não encontrou os três. Mestre Roshi assentiu, parecendo um pouco ansioso. O prazo para a inscrição está prestes a terminar, mas nem mesmo suas sombras foram vistas. A chuva diminuiu gradualmente e a luz do sol rompeu as nuvens. Goku estava cheio de energia enquanto conversava com Mestre Roshi sobre sua vida no Mirante e depois falou sobre sua vida de um ano com Bulma e Bardock no Monte Pauzu. Quando ele soube que Goku não conseguiria durar nem um único movimento contra Bardock, Mestre Roshi, o principal artista marcial do mundo das artes marciais, ficou pasmo. Depois de muito tempo, Mestre Roshi reagiu e suspirou continuamente. É impressionante que existam tais especialistas no mundo, eu realmente fui ignorante. Ao pensar nos especialistas ocultos como Bardock que estavam na Terra, Mestre Roshi, que foi elogiado como deus das artes marciais, sentiu-se envergonhado. Hehe, todos vocês ainda não sabem que Goku é na verdade um Saiyan, não um terráqueo. Bulma refletiu. No entanto, até mesmo Goku desconhecia sua verdadeira natureza. Bulma prometeu a Bardock que manteria isso em segredo por enquanto. Nesse momento, Bulma começou a ficar preocupada. Não, se Goku não é um terráqueo, então significa que não somos da mesma espécie. Haveria algum isolamento reprodutivo entre Saiyajins e terráqueos? Bulma começou a considerar a questão de ter filhos. Porém, em relação a tudo isso, Bulma estava pensando demais. Saiyajins e terráqueos eram um tipo semelhante de raça humana, então não havia isolamento reprodutivo estrito. Goku é um cara de muita sorte. Suas habilidades em artes marciais são tão altas, e Bulma é uma namorada tão linda. Estou com inveja, Olon resmungou ressentido. Puar riu alto e ridicularizou. Você ainda sonha em ter uma namorada? Você pode esquecer isso nesta vida. O que você disse? Olon e Puar discutiram ruidosamente. Goku, nos últimos 3 anos, suas artes marciais devem ter melhorado muito, certo? Mestre Roshi cutucou o braço de Goku e não pôde deixar de perguntar, seu tom encantado e invejoso. Afinal, poder escalar o mirante para treinar foi considerado a maior conquista de todos os artistas marciais. Mestre Roshi não tinha essa qualificação antes. No entanto, seus 4 discípulos receberam as dicas de Kami sobre o mirante, um feito que foi suficiente para deixá-lo orgulhoso. Goku coçou a cabeça e disse com um tom sério. Sob a orientação do Sr. Popó e Kami, aprendi muitas coisas, e minha força também aumentou muito. Além disso, a força de Kuririn, Xixi e Yancha também aumentou. Faz um ano que não os vejo, então não sei como tem sido o treinamento deles. No entanto, eu realmente quero competir com eles. Que pena Tien Shinhan e Xiaotsu não estão lá. Caso contrário, teria sido mais animado. Goku suspirou.
Mestre Roshi acenou com a cabeça em compreensão, e então olhou para o relógio e murmurou. Não resta muito tempo para as inscrições, mas Kuririn e outros ainda estão por chegar. Neste momento, um anúncio foi feito repetidamente através do alto-falante por um membro da equipe. Faltam apenas 5 minutos para as inscrições. Aqueles que ainda não se inscreveram devem vir imediatamente para se registrar. O que fazer? Eles ainda não chegaram e as inscrições vão acabar logo. O sol se pôs gradualmente à medida que a ansiedade de Asuka aumentava. E menos de 5 minutos para o horário de fechamento, Mestre Roshi disse a Olon. Se for realmente tarde demais, você terá que se transformar em Kuririn e outros e se registrar. Não, terei que descansar 1 minuto após cada transformação. Seria tarde demais então. Os olhos de Olon se arregalaram quando ele exclamou infeliz. A transformação de Olon foi apenas de nível básico, e mesmo ele e Puar juntos só puderam se registrar para 2 pessoas. O que nós fazemos? Kuririn e outros vão perder o torneio. Chiaya, que estava ao lado, riu e disse, esses caras, cada um deles desempenha um padrão de protagonista. Por quê? Myers perguntou surpreso. Um protagonista deve ser o último a aparecer, dando aos papéis coadjuvantes uma ampla oportunidade de atuar. Myers foi subitamente iluminado. Ela cutucou o braço de Chiaya e disse com uma risadinha, então também chegaremos tarde no futuro. De repente Goku revelou um sorriso e disse em voz baixa, não há necessidade de passar por tantos problemas. Eles já estão aqui. Goku sentiu 3 auras se aproximando. Eles pertenciam a Kuririn, Yancha e Shishi. Onde? Olon perguntou em dúvida. Neste momento 3 silhuetas brilharam rapidamente, deixando apenas uma leve imagem residual para trás. Os olhos de Goku estavam voltados para a frente, e ele viu 3 figuras aparecerem no centro de registro do torneio de artes marciais. Kuririn, Yancha e Shishi correram no último momento. Kuririn e Yancha, você está aqui. Mestre Roshi e Olon o cercaram e exultaram. Pessoal, muito tempo sem ver. Kuririn tirou o chapéu e disse com um sorriso. Bulma, Asuka, Shishi cumprimentou com uma voz suave. Todos engasgaram de surpresa. Uau, até Shishi ficou tão linda. Ela era claramente apenas uma criança antes. Uma menina muda 18 vezes entre a infância e a idade adulta. Shishi ficou ainda mais bonita. Mestre Roshi exclamou com admiração. Goku, não vou perder para você desta vez. Yancha cerrou os punhos e disse com confiança. Para conversar com você, nem me atrevi a dormir muito nos últimos 3 anos. Minha força não é mais a mesma. Yancha tinha muitas cicatrizes no rosto e seu cabelo também havia crescido muito mais. Goku disse com uma expressão encantada. Haha, não fique feliz tão cedo. Também treinei muito durante esse período. Vamos ter uma boa luta no torneio de artes marciais amanhã. Claro. Neste momento Shishi caminhou até Chiaya e disse com gratidão. Senhor Chiaya, sou grato por sua ajuda no reino demoníaco há 1 ano, ou não teria sido capaz de voltar. Não foi nada, Chiaya sorriu e disse calmamente. Eles conversaram alegremente enquanto terminavam as inscrições e depois combinaram um hotel para pernoitar. Como o prazo de inscrição já se aproximava da noite, as provas de qualificação para o torneio de artes marciais foram marcadas para o dia seguinte. À noite, houve uma forte tempestade. As violentas tempestades eram acompanhadas, de vez em quando, por relâmpagos e trovões, e os pedestres nas ruas corriam em busca de abrigo. Goku e os outros arrumaram um bom hotel e estavam fazendo os preparativos finais em seus respectivos quartos. Bulma agiu com muita ousadia e morou no mesmo quarto que Goku. Vendo isso, Mestre Roshi ficou com muita inveja em seu coração enquanto seus dentes restantes faziam sons de Ranger. Do lado de fora da sala, um trovão irrompeu e a chuva continuou, fazendo sons de tapera ao bater no vidro. O poder de batalha de Kakaroto atingiu 1600. O treinamento de Bardock foi realmente eficaz. Na cama, Shilin disse enquanto estava deitada nos braços de Chiaya, seus lindos cabelos dourados espalhados desordenadamente no travesseiro. Chiaya sorriu e disse, afinal, ele é um futuro Super Saiyan. A acumulação nestas fases iniciais tem sido suficiente. O treinamento de Bardock apenas revelou alguns de seus potenciais. Chiaya certa vez os informou sobre o que aconteceu no mundo da chama dourada. Para eles, era como se fossem profetas que estavam cientes dos acontecimentos futuros. Na verdade, se necessário, um Supremo Kai também poderia perceber o futuro enquanto possuísse o Anel do Tempo. No entanto, até agora, não consigo ver como Kakaroto possivelmente se tornará um Super Saiyan. Myers virou-se e a parte superior de seu corpo no pressionou o peito de Chiaya. Sua pele macia e lisa estava ligeiramente fria. Suas mãos inquietas acariciavam o corpo de Chiaya de brincadeira. Entre as mulheres Saiyajins, tanto Shilin quanto Myers pertenciam ao tipo gracioso e pequeno. A altura de Shilin era quase a mesma de um terráqueo comum, enquanto Myers era mais baixo que Shilin. Quem sabe? Talvez seja porque ele ainda tem o coração de um recém-nascido inocente. No entanto, Chiaya não disse uma palavra. Em vez disso, ele pensou. Talvez ele ainda tenha uma auréola de protagonista. Por que você está falando sobre Kakaroto? É hora de fazer a nossa parte. Chiaya riu e abraçou os corpos macios, desossados e delicados de ambas as mulheres. Ele se virou e primeiro pressionou Myers embaixo dele. Eles estavam casados há vários anos, mas até agora não tinham filhos. Isso ocorreu porque eles não estavam trabalhando duro o suficiente. A noite de repente ficou extremamente silenciosa. Com um som estrondoso, um raio riscou o céu e atingiu a torre do relógio de um edifício alto. Pedras e peças de metal do relógio caíram do céu e se chocaram contra os pedestres na rua. Bang! As pedras estilhaçadas caíram, mas no momento em que estava prestes a atingir os pedestres, foi destruída por uma onda de energia, salvando as pessoas abaixo. Um homem demoníaco de pele verde vestindo uma capa branca apareceu. Idiotas! O homem demoníaco de pele verde bufou friamente e virou-se para sair com uma expressão indiferente. Pela sua aura, Piccolo agora parecia um demônio puro. Um pouco de orientação pode ajudá-lo a abandonar o mal e voltar-se para o bem.
Capítulo 378. Por que eles ainda não vieram? No dia seguinte, de manhã cedo, o sol brilhava forte. Todos os competidores participantes do Torneio Mundial de Artes Marciais chegaram ao Templo de Artes Marciais. Goku e seus colegas vestiram o traje de artes marciais da Turtle School e entraram no salão de competição. Os 8 melhores especialistas do torneio seriam selecionados através do formulário de ringue. 2 competidores seriam selecionados de cada uma das 4 áreas. É claro que a sorte também teria um papel importante nisso. Haha, o traje de artes marciais da nossa escola tartaruga combina melhor comigo. Eu estava com medo de que Mestre Roshi não o preparasse para nós, então pedi a alguém que fizesse um personalizado para mim. Kuririn vestiu o traje marcial laranja-vermelho estampado com o logotipo da escola da tartaruga e disse presunçosamente: também achei. Yansha flexionou os pulsos preparando-se para o torneio. Seus olhos estavam cheios de confiança. Depois de vários anos de trabalho duro, a força de Kuririn, Yansha e Shishi fez um grande progresso. Mesmo que eles não fossem tão poderosos quanto Goku, eles eram elites e já tinham suas realizações nas artes marciais. Eles não buscavam mais a vitória ou a derrota. Uau, Shishi fica ainda mais bonita depois de colocar o Shellgson, Kuririn sorriu e disse, fazendo com que Yansha também elogiasse. Nessa época Shishi vestiu uma versão modificada de seu Shellgson, feita especialmente para o torneio. O Shellgson branco com bambu desenhado tornava sua figura ainda mais marcante. Shishi olhou friamente para eles e começou a se aquecer, cuidando da própria vida. Yansha sorriu e disse, Shishi é agora uma figura-chave em quem Kami está prestando atenção e tem mais perspectivas do que nós. Ia. Kuririn respondeu brincando. Shishi bateu o pé e disse, vocês dois, acreditem ou não, vou nocauteá-los nas preliminares. Shishi aprendeu um pouco de magia divina com Kami, que poderia ser usada para fazer pequenas coisas como manipular o sorteio. Por favor, não, estávamos errados. Kuririn e Yansha admitiram imediatamente seus erros e pensaram interiormente, você realmente não pode ofender as mulheres. Se Kuririn e Yansha não conseguissem passar nem nas preliminares, eles se sentiriam envergonhados pelo treinamento que fizeram nos últimos anos. Nesse momento, sons de mastigação vindos do canto do salão de artes marciais da competição atraíram sua atenção. Era um menino gordo com um casaco grosso. Seu cabelo estava bagunçado, mas Kuririn e outros sentiram uma aura poderosa emanando dele. Quem é aquele garoto? Que tão poderoso? A expressão de Yansha ficou séria. Goku se virou e disse calmamente, seu que não é pior do que o Rei Piccolo de 3 anos atrás. Realmente. Todos ficaram assustados ao sentirem seriamente sua aura. Na verdade, o gordo era excepcional, mas com sua força atual, eles estavam confiantes de que também poderiam lidar com ele com calma. De repente, um olhar gelado foi lançado para eles. Os sentidos aguçados de Goku sentiram isso e seus olhos passaram pela multidão densa e olharam para um homem estranho vestindo uma capa no canto do templo de artes marciais. O homem estranho também estava olhando friamente para Goku, e então bufou friamente e se virou. Uma expressão tão fria, ele parece muito poderoso. No entanto, parece que o vi em algum lugar. Goku, você o reconhece? Kuririn tinha uma expressão grave ao perguntar. Ele sentiu a pressão assustadora emitida por aquela pessoa e sentiu todo o seu corpo se contrair. Bem, esse cara é muito poderoso, mas não é uma boa pessoa. Não importa quem o encontre no torneio, admita imediatamente a derrota. Caso contrário, será difícil proteger sua vida. Goku disse com um tom sério. Goku não reconheceu a identidade de Piccolo, mas a aura gelada e poderosa de Piccolo o fez perceber que havia encontrado seu oponente. Kuririn e os outros não eram páreo para Goku. Goku estava um pouco animado enquanto continuava, mas ele é um cara poderoso. Quero lutar com ele o mais rápido possível. Você está brincando? Nossa força também melhorou muito. Esse cara é tão forte? Kuririn perguntou incrédulo. Nossa força é maior que a de Kami, mas ainda existe alguém na Terra que é mais poderoso que nós? Goku acenou com a cabeça e avisou seriamente, esse cara é muito forte. Ele é muitas vezes mais forte que o Rei Piccolo. De qualquer forma, tenha cuidado. Esse cara é um demônio. Ele é o novo Rei Piccolo, disse Shishi de repente. Rei Piccolo. Ele ainda está vivo? Kuririn e os outros revelaram uma expressão de surpresa, e até Goku se assustou. Shishi acenou com a cabeça e disse, isso é o que Kami me disse. Kuririn deu um suspiro de alívio e disse a Shishi, parece que Kami quer treiná-lo para se tornar o novo Kami. Quanto à herança da posição de Kami, Kuririn e Yansha não tiveram nenhum interesse. Aos olhos deles, Goku, que era puro como uma folha de papel em branco, e Shishi eram os melhores candidatos para a posição de Kami. Porém, entre os dois, Goku não suportava a solidão, então apenas Shishi poderia ser a candidata de Kami. Além disso, a força atual de Shishi também era um tanto insondável. Ela aprendeu muitas artes mágicas secretas com Kami e tinha muitos movimentos únicos que eram imprevisíveis. Caramba! Depois de treinar duro por 3 anos, eu queria ter um bom desempenho, mas um adversário forte como King Piccolo apareceu de repente. Parece que só posso deixar Goku lidar com aquele cara. Embora sua força tenha melhorado muito depois de treinar por 3 anos, concedendo-lhes uma força potente que era muito mais poderosa que a do Rei Piccolo anterior, eles ainda não tinham chance de obter a vitória contra o atual Rei Piccolo. Yansha engoliu a saliva enquanto cerrava os punhos com força. Seu rosto estava cheio de má vontade. Yansha ainda tinha consciência de que não era páreo para o atual Piccolo. Goku a sentiu sério. A paixão em seu sangue parecia aumentar enquanto seus olhos brilhavam de excitação. Deixe o Rei Piccolo comigo. Vou lutar bem. Todos os competidores, eu os deixei esperando por tempo suficiente. As eliminatórias começarão imediatamente. Todos, por favor, reúnam-se no centro. A voz de um membro da equipe foi transmitida pelo alto-falante. Todos os competidores se reuniram. Depois que o anfitrião apresentou as regras do torneio, eles começaram a sortear. Goku e os outros tiveram sorte de não serem sorteados na mesma chave.
No palco, Goku conheceu seu antigo rival, o Rei Chapa. Hehe, Goku, depois de 3 anos de trabalho duro, agora vou me vingar da humilhação passada. No entanto, a força atual do Rei Chapa já não estava no mesmo nível que a de Goku. Goku olhou indiferentemente para seu oponente e ficou direto no palco sem assumir qualquer defesa. No final, o Rei Chapa nem sabia como Goku atacou. Ele foi derrubado por Goku com apenas um golpe de karatê. O árbitro ficou surpreso e demorou muito para reagir e anunciar: o competidor Goku vence. Bem, Goku também ficou muito forte, mas isso também é interessante. Goku, vou derrotar você na frente de todos. Piccolo revelou um sorriso frio, seus olhos brilhando com uma luz fria. Bang, bang, bang. Em outra arena, a partida ainda continuava. Nesse momento, Xixi já havia subido ao palco e estava focada em lutar contra o adversário. Ela foi rápida e seus ataques foram rápidos e precisos. Ela derrotou seu oponente com muita facilidade. As artes marciais de Xixi são muito mais poderosas que as nossas. Kuririn estava com os braços cruzados em volta do peito enquanto observava a batalha na arena, o cotovelo pressionando o braço de Yancha. Yancha revirou os olhos sem palavras, acenou com a cabeça e disse: até Xixi é mais poderoso do que eu. Acho que é melhor desistir da ideia de superar Goku o mais cedo possível. Kuririn encolheu os ombros e disse: não vou desistir. As partidas em cada local estavam a todo vapor. A manhã passou e os vencedores entraram nas quartas de final. Os 8 primeiros foram Goku, Piccolo, Kuririn, Yancha, Xixi, Shen Velho Kami, Yajirobe e Cyborg Tão. As partidas preliminares da manhã terminaram. As partidas das quartas de final serão realizadas na arena ao ar livre à tarde. Em seguida, todos teriam que vir e sortear. O anfitrião tirou a caixa para sorteio. Xixi, você pode nos dividir em uma ordem de jogo diferente? Yancha se inclinou em direção ao rosto dela e perguntou em voz baixa. Ok. Xixi concordou e manipulou os papéis da caixa de papelão. A ordem das partidas. A primeira partida, Kuririn x-Ma Jr. Piccolo. A segunda partida, Yancha vs Shen Velho Kami. A terceira partida, XXX e Yajirobe. A quarta partida, Goku vs Cyborg Tão. Após o término das eliminatórias, Goku, Kuririn, Yancha e Xixi saíram do salão e se juntaram a Mestre Roshi e outros. Depois de uma boa refeição, Mestre Roshi e outros empurraram e se espremeram na frente das arquibancadas do torneio, acenando com as mãos para animar a todos. Devido ao forte apoio de Central City, a partir de agora, o torneio de artes marciais seria transmitido ao vivo para todo mundo. Xiaya e Shilin usaram seu campo de Ki para limpar uma área aberta. Bulma acariciou seu cabelo roxo claro e riu antes de segui-los. Xiaya, eu queria perguntar logo. Você também é um Saiyajin? Xiaya olhou diretamente para Bulma e disse: você adivinha. O rosto de Bulma ficou preto e ela bateu o pé furiosamente. No palco, a primeira partida das quartas de final do torneio mundial de artes marciais já estava chegando ao fim. Piccolo estava lutando contra Kuririn. Kuririn era muito forte, mas seu oponente Piccolo era ainda mais poderoso. Piccolo ocupou a vantagem com uma vantagem esmagadora. No final, Kuririn usou seu movimento característico, Destructo Diz, mas ainda assim não conseguiu mudar as coisas. Assim, ele só poderia admitir a derrota, impotente. Na primeira partida, o competidor Ma Jr. Piccolo vence. A apresentadora loira continuou a anunciar: na próxima partida, o competidor Yancha lutará contra o competidor Shen Velho Kami. Conforme o anfitrião anunciou em voz alta, Yancha saltou com confiança no palco das artes marciais. Como não encontrou Goku e Xixi, Yancha se sentiu com sorte. Ele sabia que tinha 90% de chance de vencer esta partida. Vamos, mestre Yancha! Puar gritou dos assentos da plateia. Olon, Asuka e outros também torceram por ele. O resultado final foi o esperado. Embora seu oponente fosse o personagem disfarçado de Kami, a força atual de Yancha já havia ultrapassado Kami, e era natural obter a vitória. HMPH, aquele cara chamado Yancha também é colega aprendiz de Goku? Seu próximo oponente sou eu. Espero que ele possa me entreter adequadamente. Piccolo zombou enquanto estava no telhado do templo de artes marciais e olhou ao redor com uma expressão indiferente. Naquele momento, os olhos de Piccolo se voltaram para Xiaya e os outros na arquibancada, precisamente para Shilin e Myers. Quando Piccolo viu as duas garotas, seu rosto verde tremeu de repente, e todo o seu corpo enrijeceu enquanto ondas furiosas giravam em seu coração. São eles. Por que esses dois também estão aqui? Após a aparição de Shilin e Myers, Piccolo sentiu emoções complicadas em seu coração, e as memórias inesquecíveis de um ano atrás surgiram. Ele nunca esqueceria essas duas figuras orgulhosas e divinas. Capítulo 379, Xixi. Após o choque inicial que pareceu um ataque de gelo, o coração de Piccolo bateu forte e seu semblante ficou feio. No entanto, Piccolo rapidamente ajustou seu humor para ficar o mais calmo possível. Neste ponto, Piccolo sentiu que vencer ou perder contra Goku não tinha muita importância. Se as duas pessoas agissem para obstruí-lo, seria quase impossível que seu plano tivesse sucesso. Depois de reconsiderar mais, a expressão de Piccolo tornou-se sombria e ele cerrou os dentes, rugindo interiormente. Droga! O que está acontecendo com este mundo? Um após o outro, fortes especialistas continuam surgindo. Como posso eu, Rei Piccolo, ficar com medo? Mais cedo ou mais tarde, irei superá-los. Xiaya notou Piccolo no telhado do templo de artes marciais, sorriu e disse a Shilin e Myers: olhem para Piccolo, sua expressão mudou quando ele nos viu. Shilin disse sério: ele deve ter reconhecido a mim e a Myers.
Acho que ele deve estar se perguntando por que tudo parece estar bem entre mim e Schilling. Afinal, não estávamos brigando antes? Myers disse com um sorriso. Ela e Schilling apareceram na frente de Piccolo há um ano e tiveram uma boa atuação como se fossem inimigos mortais, mas agora estavam se dando bem. Depois de ouvir a conversa entre Goku, Schilling e Myers, Bulma perguntou curiosamente: Você mencionou o Rei Piccolo agora há pouco? Essa estranha pessoa de pele verde é o Rei Piccolo. Sim, é o Rei Piccolo. Bulma disse surpresa. É realmente o Rei Piccolo. No entanto, Bulma ficou apenas surpresa e nem um pouco assustada. O Rei Piccolo não está morto. Você não está com medo? Chiaya perguntou a Bulma. Por que eu teria medo? Goku definitivamente irá derrotá-lo novamente, Bulma disse como se fosse algo natural. Goku poderia derrotar o Rei Piccolo há 3 anos e agora ele se tornou ainda mais poderoso. Não seria fácil derrotar o Rei Piccolo? Chiaya ficou sem palavras com a fé cega de Bulma, e então se sentiu aliviado logo em seguida. A confiança de Bulma em Goku era baseada no entendimento mútuo. O relacionamento entre vocês dois é muito bom. Claro. Bulma ergueu a cabeça como se fosse natural. Na arena, a batalha entre Yancha e o velho Kami chegou ao fim rapidamente, com Yancha vencendo sem qualquer dificuldade. Na terceira partida, o concorrente Xixi lutará contra o concorrente Yajirobe. Convido os dois competidores a subirem na arena de artes marciais. Após o anúncio, Xixi pulou na arena de artes marciais. No lado oposto, Yajirobe ficou parado preguiçosamente. Devido à regra do torneio de artes marciais que proibia o uso de armas, Yajirobe, que era mais hábil no uso de uma katana, não podia usar sua arma. Xixi, vamos! Na plateia, Bulma gritou. Kuririn disse calmamente a Yancha, esse Yajirobe é muito poderoso, mas é muito mais fraco que Xixi. Sim, a disparidade de ki entre os dois é grande. Além disso, você pode ver que ele não é bom em técnicas de boxe. Enquanto observava Yajirobe e Xixi trocando golpes, Yancha disse de repente. Kuririn também teve os mesmos pensamentos. Pode-se perceber que o uso das artes do boxe por Yajirobe é muito difícil. Este não é o ar de alguém no seu nível de especialização. Observe seu punho cerrado e sua postura ao socar. Ele realmente deveria ser bom em empunhar espadas. Com artes marciais no nível de Kuririn, embora não tivesse aprendido esgrima, ele ainda tinha um pouco de habilidade de discernimento. Na arena, a respiração de Xixi permaneceu calma enquanto seus olhos brilhantes encaravam Yajirobe. Esta partida limita todo o seu potencial, mas mesmo se você usar toda a sua força, você ainda não será meu oponente. Yajirobe de repente sorriu e caiu na gargalhada, fazendo a carne gordurosa de seu corpo tremer. Imortal Korin também me disse isso, mas ainda quero ver como você vai me derrotar. Depois de dizer isso, Yajirobe abriu as pernas e ficou parado como uma estaca com as mãos colocadas no peito. De repente, uma aura inspiradora e dominadora irrompeu do corpo de Yajirobe. Espadachim. Xixi ficou surpresa quando ela deixou escapar. Somente um espadachim poderia ter um ki tão poderoso e dominador. Naquele momento, Xixi reagiu instantaneamente e seu corpo delicado tremeu. Ela rapidamente abriu uma distância entre ela e Yajirobe, e todo seu corpo entrou em estado de batalha. Xixi está ficando sério. Chiaya sorriu e disse. No entanto, o atual Yajirobe foi além das expectativas de Chiaya. Na obra original, Yajirobe era um cara preguiçoso e sem motivação. Embora pudesse ajudar em momentos críticos, ele basicamente não era útil em tempos normais. Agora, porém, ele estava equipado com uma aura poderosa e dominadora e uma vontade forte. Ele era um espadachim genuíno. Também é interessante dessa forma. Um gênio da obra original que foi enterrado. Eu me pergunto que alturas ele alcançaria no futuro. Chiaya estava um pouco expectante em relação a Yajirobe. Eu vou atacar. Depois de falar, as mãos de Xixi lentamente adotaram uma pose e seu coração entrou em um estado de calma como água parada. Se ela não estivesse à vista, teria sido fácil para as pessoas esquecerem sua existência. Coração calmo como água parada. Tranquilidade produz transcendência. Parado de lado, o velho Kami não pôde deixar de gritar alarmado. No estado atual de Xixi, ela parecia que iria parar de respirar a qualquer momento. Uma atmosfera calma e pacífica permeou a arena. Esta foi uma atmosfera mágica. Parece que escolher Xixi como meu sucessor não foi uma escolha errada. O velho Kami pensou enquanto suspirava de alívio. O estado de espírito de Xixi era tão limpo quanto uma folha de papel em branco, e agora ela havia alcançado uma grande profundidade. Ela era a candidata perfeita para ser a sucessora de Kami. Neste momento, entre Xixi e Goku, o velho Kami já estava inclinado a escolher Xixi como seu sucessor. Na arena das artes marciais, a batalha entre Xixi e Yajirobe ainda continuava. Após o surgimento da força majestosa e incomparável, o furioso e forte redemoinho, tão feroz quanto lobos e tigres, emitiu sons estridentes. Xixi e Yajirobe foram muito rápidos. Em um curto espaço de tempo, a arena foi preenchida com imagens residuais enquanto eles lutavam. Craque! As sólidas lajes de mármore se estilhaçaram e várias pequenas pedras foram disparadas sob a pressão do enorme poder e aceleraram a velocidades máximas, cruzando o céu. Xiu, xiu, xiu. De repente o ar estremeceu e então o som ensurdecedor do ar despedaçado reverberou. Baque! Como uma enorme palma invisível batendo no ar, o público sentiu a mudança na pressão atmosférica circundante. A deliciosa batalha trouxe-lhes uma sensação despreocupada e desinibida. Afinal, o poder de batalha de Yajirobe era inferior ao de Xixi, e as regras da partida limitavam sua força. Assim, depois de um tempo, Yajirobe recuou gradualmente para o canto da arena enquanto ofegava. Em contraste, a aura de Xixi ainda era serena, como se ela não tivesse passado por nenhum movimento extenuante. Poderia ser facilmente julgado quem era a parte mais forte entre os dois. Eu perdi. Yajirobe admitiu francamente a derrota e pulou da arena. Ah! Esse resultado deixou todos surpresos com rostos perdidos.
No entanto, eles rapidamente aplaudiram calorosamente ambos os lados, e as câmeras ao redor do local também gravaram a batalha e a transmitiram para telas de TV em todo o mundo. Aquele homem gordo é bastante poderoso. Se ele conseguir perder um pouco de peso, talvez consiga vencer na próxima vez. As pessoas sem muita compreensão fizeram seus julgamentos com base na aparência de Yajirobe. Eles pensaram que Yajirobe perdeu porque estava muito gordo. No entanto, havia muitas pessoas experientes antes das telas de TV. Neste momento, seus rostos estavam concentrados enquanto comentavam continuamente: esse Xixi é um verdadeiro especialista. Olha, a partida inteira chegou ao fim, mas a respiração dela não está desordenada. Ah, é verdade. O competidor Xixi parece ser discípulo do mestre Roshi, o deus das artes marciais. Ela teve um bom desempenho nos 2 últimos torneios. Não admira que ela possa ser tão poderosa. No local da competição, Goku e os outros parabenizaram Xixi pela vitória. O velho Kami olhou aliviado e pensou: essas crianças já me superaram. Eles são o futuro da Terra. Então, o velho Kami olhou para Chiaya e os outros na plateia e assentiu levemente. Chiaya também sorriu em resposta, balançando a cabeça em compreensão tácita. Capítulo 380, Batalha Magnífica. A quarta partida das quartas de final, concorrente Goku versus concorrente Cyborg Tão. O competidor Goku foi o vice-campeão dos 2 últimos torneios e também é o herói que derrotou o Rei Piccolo para salvar o mundo. Por favor, aguardem ansiosamente o desempenho dele. A apresentadora loira havia sido instruída pelo governo de Central City a não perder a oportunidade de expor a identidade de Goku. O público imediatamente ficou entusiasmado. Goku! Goku! Ao contrário da obra original, a batalha do Rei Piccolo com Goku aconteceu em West City e foi transmitida ao vivo para todo mundo. Assim, quase todos sabiam que o herói que salvou a Terra se chamava Goku. Além disso, Central City pretendia expandir as instalações de artes marciais da Terra. Por isso, eles a apoiavam vigorosamente. Atualmente, pode-se dizer que a pessoa mais famosa do mundo foi Goku, assim como Satanás depois do Cell Games na obra original. Goku, eu pessoalmente retribuirei essa humilhação. O rosto do ciborgue Tão estava sombrio enquanto seu corpo emitia uma aura fria. Goku franziu a testa e disse: você é um mercenário Tão? Pensar que você ainda não morreu. Goku falou rudemente porque não gostou da aura sombria e sangrenta que emanava do mercenário Tão. Goku derrote-o imediatamente. Bulma acenou com os braços e então colocou as 2 mãos ao lado da boca, em forma de chifre, e gritou. Para Bulma, Goku respondeu com um sorriso e olhou severamente para o ciborgue Tão. Não vou mostrar misericórdia desta vez. A indiferença de Goku deixou o mercenário Tão fervendo de raiva, e quando o anfitrião anunciou o início da partida, Goku ocupou a vantagem com uma superioridade esmagadora. Então, mercenário Tão de repente mostrou suas armas mecânicas, invocando assim a ira de Goku. O comportamento descarado do mercenário Tão manchou completamente a dignidade de um artista marcial. Então Goku o nocauteou diretamente com um soco. Depois de jogar mercenário Tão para fora do local, Goku disse: você não está qualificado para ser chamado de artista marcial. Cara desprezível e sem vergonha, se perca rapidamente. Se perder, o público ficou irritado, especialmente porque o alvo da lâmina retrátil do mercenário Tão era Goku, o herói que salvou o mundo. O uso de armas pelo concorrente mercenário Tão viola diretamente as regras do torneio. O competidor Goku vence a partida. O anfitrião anunciou os resultados em voz alta e então disse ao público entusiasmado e expectante: as partidas semifinais serão realizadas a seguir as quartas de final do torneio de artes marciais anterior. O competidor Yancha, um dos quartos de final do torneio anterior de artes marciais contra o competidor Ma Júnior, Piccolo, que derrotou todos os oponentes nas preliminares. Convido os 2 competidores para subirem na arena de artes marciais. É a minha vez de lutar. Yancha apertou o cinto com força e se preparou para subir na arena de artes marciais. Goku olhou para Yancha solenemente e disse: tenha cuidado, ele é o Rei Piccolo. Se você não aguenta, pode admitir a derrota. Goku percebeu que a disparidade de força entre Yancha e Piccolo era muito grande. Se Piccolo não cumprisse as regras da competição, Yancha estaria em perigo mortal, então Goku estava preparado para intervir a qualquer momento. Não se preocupe, eu conheço meus limites. Yancha levantou o polegar enquanto olhava para Piccolo e então pulou na arena. Instantaneamente, aplausos entusiasmados irromperam da plateia. Hehe, essa pessoa é colega aprendiz de Goku, entretanto não posso matá-lo por causa das malditas regras desta competição. Piccolo sorriu friamente, seus 2 dentes diabólicos brilhando intensamente. A partida continuou. Assim como na obra original, embora Yancha tivesse passado por 3 anos de árduo treinamento, a disparidade entre ele e Piccolo ainda era grande. Piccolo estava preocupado com as regras da competição, por isso não desferiu um golpe mortal. No final, Yancha foi derrotado após usar várias habilidades únicas. A seguir foi a segunda partida das semifinais, Goku x Xixi. A batalha entre marido e mulher na obra original tornou-se uma batalha entre colegas aprendizes. Depois de testar a força de Xixi, Goku, que contava com amplo apoio, obteve a vitória. A final da competição foi a batalha entre Goku e Piccolo. Assim como um jogo onde é possível atualizar após derrotar monstros, os 2 tipos de exércitos, depois de passar por vários obstáculos, se encontraram nas finais. A seguir vem a final do torneio. Convido o concorrente Goku e o concorrente Ma Júnior para se apresentarem, anunciou o apresentador com uma expressão entusiasmada. Imediatamente, aplausos intensos irromperam do público. Além do público presente no local, pessoas de todo o mundo que prestavam muita atenção ao torneio também aplaudiram com entusiasmo. Goku, você deve vencer. Kuririn gritou. Goku, vamos lá. As mãos de Bulma foram colocadas nos lados da boca em forma de chifre. Goku deu um sorriso brilhante para todos e entrou na arena, ficando cara a cara com Piccolo.
Depois de bufar com indiferença, Piccolo mostrou um sorriso sinistro e disse com um tom gelado: Goku, para falar a verdade, estou diferente de 3 anos atrás. Desta vez, devo tirar sua vida e então anunciarei meu retorno ao mundo, Rei Piccolo. Piccolo, só saberemos quem ganha e quem perde depois da luta, então não diga muita bobagem. Goku parecia sério ao rebater. Os lábios de Piccolo se curvaram e seu rosto sombrio emitiu um arrepio. Então, ambos os lados pararam de proferir palavras desnecessárias e criaram uma distância entre si, encarando-se à distância. Eles não se atreveram a agir precipitadamente. Na arena das artes marciais, a atmosfera de repente ficou muito sufocante. De repente, 2 auras poderosas irromperam com grande impulso. Parecia que todo o local estava coberto pela enorme tampa de uma panela. A cena de repente ficou quieta, criando uma sensação de opressão tensa e comovente. Kuririn engoliu em seco. Sua garganta estava um pouco seca quando ele disse nervosamente a Yancha: esses dois são muito poderosos. Até mesmo suas auras me fazem começar a tremer. Yancha concordou com um aceno de cabeça enquanto mantinha os olhos fixos nas 2 pessoas na arena de artes marciais. Os lindos e brilhantes olhos de Shishi avaliaram os 2 homens, sem saber o que ela estava pensando em seu coração. Uau! Goku e Piccolo desapareceram quase ao mesmo tempo, e então os sons de lutas ferozes ecoaram continuamente, fazendo com que as rochas se abrissem. Esta já era uma batalha de alto nível. Os olhos de Kuririn e dos outros continuaram se movendo, mas eles só conseguiram capturar as pós-imagens de Goku e Piccolo. Se até mesmo Kuririn e outros fossem assim, então o público abaixo da arena seria ainda pior. Eles olharam fixamente para a luta, sem saber o que estava acontecendo. Tão poderoso! O anfitrião respirou fundo e não olhou mais para o que estava acontecendo na arena. Ele imediatamente gritou para o operador de câmera, depressa e grave: essas fotos são um material importante para o futuro do torneio de artes marciais. Central City também coletará os registros em uma sala de exibição para transmissão. Acontece que esta é a verdadeira força de Goku. Eu me pergunto o que aconteceu no ano passado. Por que Goku e Piccolo de repente se tornaram tão poderosos? O velho Kami olhou para eles em estado de choque. Um ano atrás, ele ainda era capaz de discernir vagamente a força de Goku e Piccolo, mas agora, ele não conseguia nem perceber a batalha deles. Ualalá! Piccolo e Goku usaram toda a sua força na arena, e vários movimentos estranhos surgiram um após o outro. Neste momento, o tempo parecia ter perdido o efeito sobre seus corpos. Eles frequentemente lutavam dezenas de vezes em um segundo. Estrondo. Os sons de cada choque e a divisão do ar ecoaram alternadamente, como uma performance musical rítmica. De vez em quando, luzes deslumbrantes brilhavam no chão e no céu, e punhos levemente discerníveis se entrelaçavam como um lindo banquete visual, chocando continuamente os corações do público. Isso é simplesmente incrível. A força desses 2 competidores está simplesmente além da imaginação de todos. Isso é realmente algo que os humanos podem fazer? O apresentador olhou as cenas capturadas em câmera lenta e não pôde deixar de ficar chocado com a magnífica batalha. Esse raio de luz azul é uma onda de energia? Alguns dos espectadores perguntaram. Sim, houve tais movimentos nas informações publicadas pela Central City. A propósito, os movimentos usados anteriormente pelo Sr. Kuririn, Sr. Yancha e Srta. Shishi eram todos ondas de energia. Você percebeu que a batalha do Sr. Goku e dos outros era como o estilo de batalha do livro da Srta. Chids, Crônicas da Galáxia? O que é isso, Crônicas da Galáxia? Uau, isso é verdade. Os competidores anteriores pareciam ser muito poderosos, mas todos são descritos assim na biografia do Martial Imortal. Agora parece que de repente se tornou uma lenda. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.